Vamos lá, então vamos agora ver alguns exercícios resolvidos envolvendo os receptores. Então, o primeiro exercício, veja, ele fala qual o valor da intensidade da corrente em ampere no circuito seguinte. Então, nesse circuito aí, veja, que nós temos, primeiro, algumas coisas aqui que nos dizem que aquilo pode ser um gerador ou um receptor, 12 volts, 18 volts, só que tem uma resistência junto com ele e uma caixinha em volta. Isso, muitas vezes, em alguns exercícios, dá uma representação de que tudo isso aqui é uma coisa só. Ou seja, tudo isso aqui pode ser um gerador ou um receptor. Tem uma plaquinha pequena e uma grande, força eletromotriz, contra eletromotriz e uma resistência interna. Ok? Então, eu tenho aqui dois elementos. Eu posso ter dois receptores? Não posso ter dois receptores, né? Se eu tenho dois receptores, quer dizer que eu não tenho geradores naquele circuito. Mas eu tenho que ter gerador. Então, eu posso ter dois geradores num circuito? Posso. Eu posso ter um gerador e um receptor? Posso. Não posso ter os dois como receptores. Tá? Agora, como que eu sei se eles são do mesmo tipo? Placa grande de um deles, positiva. Onde que ela vai? No positivo do outro. Ou seja, não é o positivo de um emendando no negativo do outro. Positivo emendando no negativo, eles são do mesmo tipo. Você está juntando eles. Tá? Então, aqui eles não são do mesmo tipo. Automaticamente, o 18 volts tem que ser o gerador. Ele tem que ser o gerador, força eletromotriz maior. 12 volts é o receptor. Agora, e esses resistores aqui? São resistores externos ao circuito. Ok? Então, vejamos como que a gente vai resolver esse problema. Primeiro, aqueles dois, vamos voltar lá na figura, aqueles dois de 6 ohms, eles estão em paralelo. O fio que veio aqui em cima ou aqui embaixo, se dividiu em dois, depois juntou de novo. Então, portanto, eles estão em paralelo. Quanto que vale a resistência? Quando eles são iguais, pegue o valor e divida por quantos tem. São 2 de 6, né? Então, pegue o 6 e divida por 2. Então, aqui nesse lugar, um resistor só de 3 ohms. Só que se eu tenho um resistor de 3 ohms, agora eu tenho uma malha única, né? Porque eu não tenho mais divisão de corrente. Então, eu vou usar aquela equação que nós vimos anteriormente, também chamada de lei de Ohm-Pullet generalizada. Então, a corrente I é a soma de E menos a soma de E'. A soma da força eletromotriz menos a soma das forças contra-eletromotriz. Só tem dois elementos, um é de 18, outro é de 12. Né? Soma das resistências internas, 1 e 2. Soma das externas, 14 mais 3, esse 3 é o paralelo de 6 com 6. Então, essa conta vai me dar uma corrente de 0,3 amperes. Primeiro eu simplifiquei o paralelo, e aí eu caí num circuito de malha única. Tá? Próximo exercício. O próximo exercício fala, no circuito abaixo, o gerador e o receptor são ideais. O que quer dizer ideal? Não tem resistência interna. E as correntes têm os sentidos indicados. Se a intensidade da corrente 1 é 5 A, então o valor da resistência do resistor R1 é. Veja, se ele falou, gente, o sentido das correntes, por isso que ele afirma lá no problema que nós temos um gerador e um receptor. Corrente que está nesse sentido, se você olhar aqui, ela sai da placa grande para ir para lá. Se ela sai da placa grande, sai da placa positiva, então esse cara é um gerador. Já nesse outro aqui, a corrente vai chegar na grande. Se eu continuar com essa corrente, ela vai sair da placa pequena. Então, é sempre saiu da pequena, receptor. Saiu da grande, gerador.
Então, a corrente que veio aqui do lado esquerdo, chegou nesse ponto, que nós vamos chamar do ponto A, uma parte da corrente desceu, outra parte foi reta. Então, ocorreu uma divisão da corrente. Então é em paralelo? Não, a ligação é em paralela, mas não são dois resistores em paralelo. Esses dois resistores estão ligados aqui, ó, nesse mesmo ponto, ponto B, que nós vamos chamar. Mas esse aqui é ligado nesse ponto e esse aqui é ligado no receptor. Então, eles não começam e terminam nos mesmos pontos. Tá? Então, a primeira coisa, ó, se aqui no meio ele falou qual é a corrente, ou seja, de A até B ele falou qual é a corrente, e eu tenho um resistor, a equação do resistor, R vezes I, me dá a DDP do resistor. 4 vezes 5, que é a corrente, a DDP é 20. Ou seja, do ponto A aqui de cima ao ponto B lá embaixo, a DDP é de 20 volts. E agora nós vamos usar isso aí. Ó. Se a DDP é de 20 volts, o que acontece quando eu penso no receptor? Opa. No receptor. Vamos voltar lá. No receptor, que está aqui na esquerda, ó, ele começa aqui em cima no ponto A, termina lá embaixo no ponto B, mas a equação para o receptor é U igual a E mais RI. Se o U, a DDP de A até B é 20, e U é igual a E mais RI, e U é igual ao E, força contra eletromotriz, mais RI. Eu calculo a corrente daquele lado, 3 amperes. E aí eu faço a mesma coisa, ó, aqui desse outro lado. Desse outro lado é um gerador. Qual a equação do gerador? U é igual a E menos RI. O U é 20, que a gente calculou. Força eletromotriz é 60, menos R, é o Rão que ele está chamando, vezes I. Qual é a corrente I? Corrente I, ó, por isso que eu fiz a primeira parte do cálculo. A corrente que eu tenho aqui nesse pedaço é o quanto está descendo aqui, que problema deu, que vale 3, mais aquilo que desceu, que vale 5, desculpa, e aquilo que desceu aqui, que a gente calculou, que vale 3. Então, se desce 5 e junta com mais 3, aqui eu tenho 8 amperes. E aí, consequentemente, olhando essa equação, eu calculo que a resistência, que é o que ele queria, vale 5 ohms. Ok? Então é isso aí. Fica em casa, física em casa.